vinha falando no meu coração acerca desse tema que talvez você já tenha ouvido, talvez eu já nem sei, mas talvez eu já tenha ministrado aqui. De alguma forma, você já recebeu essa informação. Mas aí essa informação precisa se tornar uma verdade. Essa informação precisa ser misturada com fé. E aí você passa a frutificar. Muito obrigado, Daniel. Qualquer problema com a internet aí, ó. Você passa a frutificar a partir da palavra que você está ouvindo. E você persegue essa palavra até que você se torne. Ou até que você torne realidade a palavra que está ouvindo. A Bíblia fala isso em Tiago, capítulo 4 ou capítulo 5. Estou ficando velho, já não lembro muito bem. Fala sobre isso, que o homem que observa, aquele que ouve a palavra e não pratica, é como o homem que observa a sua face no espelho, vê todo defeito, vê onde precisa ser limpo, ele olha e enxerga seu rosto. Mas quando não pratica, é como o homem que, tendo visto seu rosto no espelho, sai e já se esquece como era. Jesus fala também, numa das parábolas, de suas parábolas, sobre o homem que ouve a palavra e pratica, é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Que vem a tempestade, vem vento, sopra vento, ele permanece, porque ele põe em prática aquilo que ele ouviu. Diferentemente, o homem que só ouve e não pratica, é como o homem que construiu sua casa na areia, vendo a tempestade. Você já sabe o que acontece. Então talvez esse tema já seja recorrente, talvez você já tenha ouvido, talvez você já até tenha a informação, mas eu creio que Deus está trazendo essa palavra para nós nessa noite, para que haja não só uma informação, mas uma ativação, um despertar para que você se torne o que Deus deseja que você se torne. Nós vamos falar, esse é o tema das mensagens que você ouvirá aqui por esses domingos. Nós vamos falar sobre o ministério sacerdotal, ou uma casa de sacerdotes, ou sacerdócio real. Nós vamos falar sobre uma casa, porque nós somos uma casa, nós somos casa de filhos, nós somos uma casa espiritual. E numa casa espiritual existem sacerdotes. Então nós somos também uma casa de sacerdotes. Um dos maiores questionamentos no meio cristão é sobre o real motivo de estar congregando. Perguntas como: por que eu estou aqui? O que eu sou de fato? O que devo fazer? Ou para onde devo ir? O que devo me tornar? E há uma urgência nesse tempo em sabermos por que estamos aqui reunidos numa igreja, como um corpo, o corpo de Cristo. Aí, senão você vai começar a perguntar: por que eu venho na igreja todo domingo? Porque você só vem na igreja. Por que eu venho na igreja todo domingo? Porque eu venho todo domingo aqui. Mesmo às vezes servindo em algum ministério, mesmo cumprindo com todas as atribuições indicadas por uma igreja, mesmo assim, muitas das vezes, nós somos tomados de um sentimento de ausência de propósito. Como se não estivesse indo a lugar algum. Já se sentiu assim? Não levante a mão, se contenha. Aí as perguntas vêm assim: será que é só isso? Porque você só vem e recebe uma informação e não aplica na sua vida aquilo que você está recebendo de informação. Aí passa a ser só vir ao culto e ouvir outra informação e receber outra informação, como se recebesse um livro novo e colocasse dentro de uma gaveta. E você nunca termina o processo da leitura daquele livro. E aí você nunca se torna aquilo que aquele livro está indicando, e você não trilha o caminho que está sendo mostrado. Então, olha só, desde a criação do homem, Deus sempre teve como objetivo se relacionar de forma direta com o homem, com o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança, e fazer deles não somente filhos, mas sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas devido à desobediência e por consequência, a desobediência do homem, Adão e Eva, e por consequência,
a geração do pecado, eles começaram a ter medo desse nível mais profundo de relacionamento que é dado ao homem através do sacerdócio. Então a primeira informação que você precisa ter é que você foi chamado por Deus, e Deus levanta você nessa noite como um sacerdote. Não como alguém que só vem na igreja, mas alguém que constantemente está diante dele. Vocês estão aqui comigo, amém? Lá em Gênesis capítulo 3, presta atenção, em Gênesis capítulo 3, verso 8, quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, ou no final da tarde, início da noite, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi no jardim. Eu te ouvi no jardim. O homem fez o quê? Ouviu. Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. O homem exercia seu sacerdócio todos os dias, ao final da tarde, ele se comunicava com Deus, e Deus se comunicava com ele, toda virada da tarde, todo início da noite, quando soprava o vento mais fresquinho, sabe quando está começando de tardezinha, igual é agora no outono, que começa a dar um friozinho. Fui para a roça no começo de semana, gente do céu, na roça, 4 horas da tarde, com sol, começa a gelar. Então, Deus, na virada da tarde, ia até o homem, e o homem tinha um relacionamento direto com ele, mas quando o homem pecou, por desobediência a uma ordem que Deus tinha dado, o pecado entrou no coração do homem, e a primeira coisa que aconteceu foi, o homem passou a ter medo de se relacionar com Deus. E ali houve uma ruptura com o desejo de Deus e uma aplicação na vida do homem. Deus sempre desejou que o homem fosse seu sacerdote na terra. E ali, por conta do medo gerado pelo pecado, o homem sofreu a primeira ruptura de uma aliança que era para a eternidade. Quantos estão aqui comigo? Desde esse momento em diante, em toda a história da humanidade, o relacionamento do homem para com Deus passou a ser condicionada a uma visão distorcida da sua identidade, por conta do pecado e também pelo conhecimento do bem e do mal, como referência para se aproximar de Deus, que é santo em toda a sua natureza. Eu te vi, mas tive medo. Agora o homem enxerga a santidade que há em Deus e o pecado que há nele e no seu coração. Sabe, tem um texto em Isaías que é muito lindo, mas também nos leva a uma reflexão tão incrível, que fala assim: Deus falando, os meus ouvidos não estão agravados para que não possam te ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa te abençoar, mas os seus pecados fazem divisão entre mim e você. Assim um homem, cheio de temor em decorrência do conhecimento do seu estado pecaminoso, por conta da revelação da santidade de Deus, tenta de alguma forma, por todos os meios, sabotar esse chamado para o sacerdócio. Porque ele diz que eu não posso, porque o pecado não me permite. Porque agora, conhecendo a santidade que há em ti, eu passo a enxergar a distância que há entre a possibilidade de eu exercer o sacerdócio e todos os dias estar diante de ti. Os sacerdotes foram gerados por Deus e existem para ligar o homem a Deus. Adão e Eva seriam os primeiros sacerdotes. Mas depois da queda, Deus agora vê a necessidade de, através da sua graça, levantar homens
para novamente voltar a falar com a humanidade e se revelar a eles. Vamos lá, com base no termo original, sacerdote significa, o significado da palavra sacerdote é muito debatido e muito controverso, e há muita discussão sobre o assunto. Considerando o principal termo utilizado no Antigo Testamento para designar o sacerdote, no hebraico a palavra-chave é Cohen. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa palavra tenha origem no termo kun, e aliado à forma verbal Caã, poderia significar, no seu sentido mais clássico, algo como permanecer. Talvez fazendo uma referência à função sacerdotal, que designa um indivíduo para permanecer perante Deus como representante dele aos demais povos. Então, sacerdote é aquele que está em constante ligação, está constantemente, permanece diante de Deus, para que assim ele se torne um meio de comunicação para com toda a humanidade. Adão e Eva eram os primeiros sacerdotes. Vocês estão aqui comigo? No coração de Deus, o que Deus sempre desejou, a partir de Adão e Eva, é levantar, criar, gerar um reino de sacerdotes. Todos seriam sacerdotes. Deus deseja um reino de sacerdotes e não com sacerdotes. Todo o povo foi chamado por Deus para serem sacerdotes. Êxodo 19, olha só o que Deus fala através de Moisés ao povo, ao seu povo que Deus escolheu para ser seu. Presta atenção agora. Êxodo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Teve uma ruptura, e Deus agora faz uma nova aliança com o homem. E diz para o homem que se eles obedecerem fielmente e guardarem essa nova aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre as nações, embora toda a terra seja minha. O verso 6 diz assim, o verso 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus chama Moisés, fala: Moisés, é o seguinte, junta o povo e fala para o povo o seguinte: se eles me obedecerem, se eles obedecerem fielmente e guardarem essa nova aliança, esse novo pacto que eu faço com eles, através da lei, uma aliança, através de uma lei, a lei dada a Moisés, se eles fizerem, se eles guardarem, eles serão para mim um reino de sacerdotes. Deus não separa um homem para ser sacerdote dentro de uma nação, mas Deus separa toda uma nação para se tornarem um reino de sacerdotes. Deus manda chamar o povo. E o que acontece a partir daí? Talvez seja o mesmo sentimento que está escondido dentro do seu coração, que eu falo muitas das vezes, talvez você não tenha coragem de falar, mas está aí. O que aconteceu depois dessas palavras, e ainda acontece com muitos hoje? Deus chama uma nação de sacerdotes. Deus fala a Moisés que reúne o povo, porque quer falar diretamente com o povo. Deus não quer um intermediário, Deus quer falar diretamente com o povo. Foram chamados todo o povo para se encontrar com o seu Deus. E Deus colocou aquele povo em volta de uma montanha e falou: hoje eu vou falar diretamente com o povo. Êxodo capítulo 20, verso 18 diz assim: quando Moisés coloca o povo debaixo daquela montanha, aos pés daquela montanha onde Deus ia se manifestar, vendo-se o povo diante daquela montanha, diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta
e do monte fumegante, todos tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Eu fiquei um bom tempo nesse texto e fiquei pensando exatamente como tudo aconteceu. Eu não sei se a minha mente pôde mensurar e eu consegui enxergar de forma clara o que foi que aconteceu naquele dia. Deus reúne o povo, fala para Moisés: junta o povo, põe aos pés da montanha, que eu quero uma nação de sacerdotes. Eu não quero um povo com um sacerdote, eu quero uma nação, um povo de sacerdote. E aí Deus chama, coloca em volta do morro, em volta da montanha. Aí Deus desce daquela montanha, e a Bíblia fala que teve raios, trovões, e Deus começa a se mostrar em todo o seu poder, em toda a sua magnitude, em toda a sua fúria. Deus se mostra que Ele é. E aí eu penso assim, que quando ele estava lá, Moisés falou assim, só fala para o povo não tocar na montanha, que se eles tocar na montanha eles vão morrer. Não deixa eles subir, eu quero que eles fiquem lá, e de lá eu falarei com o povo. E quando Deus começa a falar, o povo tem medo e fala para Moisés que eles não querem mais que Deus fale diretamente com eles, para que eles não morram. Da mesma forma, depois de Deus fazer aliança com o homem, quando gerou o homem, e o homem se esconde com medo da santidade de Deus, agora o povo de Israel, que é chamado para ser um povo de sacerdote, teme e tem medo da morte, porque eles viram não só quem Deus é, mas viram Ele na sua santidade. Tiveram medo. E a palavra de Deus diz que eles desistiram do seu sacerdócio, desistiram de ser sacerdotes. Então Deus quer um reino de sacerdotes, e o povo quer um reino com sacerdote. O povo entendeu que se tornar sacerdote envolve morte. Não uma morte física, mas uma morte na sua natureza caída. Porque o texto diz que se eles guardarem fielmente a minha palavra, os meus mandamentos, se eles voltarem a mim e obedecer. Mas o temor deles era sobre não só a santidade de Deus, mas também o temor deles estava por causa dos seus pecados. Quanto mais perto de Deus e sua santidade, mais será exigido de um sacerdote, de nós, a morte da nossa natureza caída. Quanto mais nos aproximamos, mais morreremos para nós mesmos. O povo não queria morrer, o povo queria que alguém pagasse o preço ou morresse por eles. Moisés, vai você. Se alguém tiver que morrer, que seja você, Moisés. Eu não. Se alguém tiver que falar com Deus, vá você. Se alguém tiver que falar com Deus, vá você, pastor. Se tiver que subir no monte e ouvir Deus, vá você. Se tiver que fazer alguma renúncia, pastor, vá você. Se tiver que buscar com intensidade, busque você. Nós ficaremos aqui esperando para ver o que Deus falou. Mais à frente, nós vemos que isso é uma verdade incontestável. Quando Moisés, no capítulo 32 de Êxodo, Moisés agora sobe no monte. E lá ele fica com Deus para receber de Deus os mandamentos, para direcionar o povo para a santidade. Capítulo 1, no verso 32, diz o texto: ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, Arão, venha cá, faça para nós deuses que nos conduzam. Porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, eles estão dizendo que Moisés é o homem que os tirou do Egito. Não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se ele está morto, porque ele subiu no monte e até agora ele não desceu. Aí o povo fala para Arão que vem cá, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer para nós um Deus que nos conduz, porque Moisés já era.
Arão respondeu-lhes: tire os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, presta atenção no que o povo disse: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O povo queria um ídolo. O povo não queria Deus. Eles estavam dizendo assim, ó: se um morrer, nós vamos levantar outro, ou qualquer outra coisa, para nos livrarmos da responsabilidade de ter que buscar a Deus e estar na sua presença. Agora fala para mim, não é a mesma coisa que acontece no dia de hoje? Será que nós temos os nossos ídolos na internet? E nós esperamos para ele orar por nós. Esperamos o momento da oração do pastor Leandro. Esperamos o momento dos shorts, daquela pequena palavra, dos insights, dos destaques de uma palavra inteira, para a gente ouvir, para a gente seguir, sem assumir a responsabilidade de irmos a Deus e ouvi-lo naquilo que Ele deseja nos falar. Será que assim, da mesma forma, aqueles homens que fundiram um bezerro de ouro para substituir Moisés, escute, eles fizeram uma festa para um bezerro de ouro, um ídolo, para substituir outro ídolo, Moisés? Porque eles não atribuíram a Deus, eles atribuíram a Moisés. Moisés que nos tirou do Egito. E agora, o bezerro que nos tirou do Egito. Em nenhum momento eles assumiram que foi Deus quem tinha tirado eles do Egito. Eles fugiam de toda forma da responsabilidade de se tornarem sacerdotes. E às vezes nós somos tomados também por uma vontade de terceirizar. E aquele povo, a vontade de terceirizar era tamanha, que o povo chamado para ser sacerdotes atribuía a libertação do Egito a Moisés, a um bezerro de ouro, mas não a Deus. E aí nós levantamos também bezerrinhos de ouro para nós. O pastor orou, e o pastor falou: o pastor vai orar por mim. O pastor vai buscar em Deus uma palavra para o ano. E aí nós vamos levantando guru. Eu preciso ouvir o que é. Eu fico brincando com as mulheres aqui, por favor, não é uma censura, é apenas uma brincadeira mesmo. A Giovana Martilutero, Viviane Martinello, eu falo Giovana, não é Giovana? Eu fico brincando com as mulheres, vem consultar a sua Viviane Martinello. E a gente vai levantando um guruzinho para nós. E a gente vai fazendo consultas em consultas. E a gente vai levantando um bezerro de ouro, a gente vai enxergando Moisés, porque a gente não quer se tornar sacerdote, a gente quer ser povo de Deus, mas quer que esse povo de Deus, que Deus mostre para eles um sacerdote. E aí você tem um alvo para tacar a flecha. Então assim, a mensagem hoje para você, para mim e para você, é que nós precisamos parar de terceirizar nossa responsabilidade de exercer o nosso sacerdócio. Deus não quer ninguém andando atrás de alguém que sirva de guru, que possa revelar quem Ele é, ou desvendar as escrituras para nós, ou subir o monte para pedir algo para nós. Intercessor por nós, só existe um intercessor diante de Deus, que é o próprio Cristo. E aí, se nós assumirmos esse posicionamento, e é por isso que o diabo não quer que você assuma. É por isso que Satanás, é que você não vê, você não perceba, porque quando você assume uma posição de sacerdote, você fica com os ouvidos mais sensíveis, com a visão mais aguçada. Você tem discernimento sobre todas as coisas que são espirituais, porque um sacerdote está constantemente conectado com Deus. Sacerdote não é o que ele faz, sacerdote é o que ele é. E aí durante a caminhada dele, ele se torna sensível, ele tem percepções. É como
sentir um negócio aqui agora. Você já teve essa presença ruim? Eu já. Eu não vou falar de coisa ruim hoje, não. Fala de coisa boa. Mas sabe, quando você sente... Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Porque Deus está em constante comunicação com Ele. Ele flui do próprio Deus. Sacerdote é que liga o homem a Deus. Ele permanece constantemente, diariamente diante de Deus. Não é uma coisinha que ele faz no domingo. Ele está constantemente. É porque ele é um sacerdote. E ele não exerce o sacerdote de vez em quando. Ele é um sacerdote. E o diabo quer tirar isso de mim, de você. Pode ter certeza que quer. Escute, o diabo quer você vulnerável, quer você infantilizado, porque quando somos infantis, nós somos uma casa de filhos maduros, uma casa de sacerdotes, porque quando você se torna um filho maduro, a palavra de Deus diz que você não é levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Agora vão construir um bezerro de ouro, agora vão levantar uma serpente, agora vão fazer um cordão, agora vão fazer a roda não sei do que, agora vão fazer a campanha do sal não sei do que. Aí você vai sendo levado de um lado para o outro, sabe por quê? Porque você não se posiciona como um sacerdote, você fica confiando a direção da sua vida espiritual ao outro. Estou chamando você para um nível de maturidade. E aí quando as coisas não estão do jeito que você quer na igreja, você começa a falar que a falha está em quem? Não, diga aí dentro do seu coração. Fala para mim, não para mim não. Fala para você mesmo. Quem é culpado quando as coisas não estão indo bem na igreja? O seu sacerdote. Moisés está demorando em cima do monte. Ninguém quis subir, Deus chamou. Vá você, que fale Deus com você. Uma igreja, isso não é só lá, isso é hoje. Existe igreja gourmetizada, que o cara vem, se ele não gostar, ele procura outro restaurante. Era isso que o povo estava fazendo. Aí Moisés desceu com as tábuas da aliança que Deus fez com o homem, com as leis. E aí ele olha, chega lá, o povo está todo prostrado diante de um bezerro de ouro. Quando Moisés estava lá no monte, intercedendo pelo povo, o sacerdote, Deus fala com Moisés: Moisés, desce depressa, porque o meu povo se corrompeu de novo. Moisés desce, quando está chegando no final do monte, ele olha o povo todo prostrado diante de um bezerro de ouro, numa festa, e não era uma festa santa, tá bom? Fazendo festa, sem nenhum discernimento do que está acontecendo lá em cima do monte, porque se você não assumir a posição de sacerdote, você vai ficar viajando, quando Deus der uma direção para uma igreja, para o seu povo, para o corpo, você vai estar viajando, porque as coisas espirituais só se discerne quem é, e sacerdote é o suprassumo da espiritualidade. Bora, tá feliz? Moisés, agora seguindo a ordem dada por Deus, construiu o tabernáculo, e dentro do tabernáculo um lugar chamado Santo dos Santos, onde entrava somente o principal, o suprassumo do sacerdote, o sumo sacerdote. Apenas uma vez por ano, para oferecer ofertas de sacrifício pelo pecado do povo. Serviam agora esse sacerdote levantado por Deus, porque Deus queria e desejava continuar falando com o seu povo. Servia de mediador entre Deus e seu povo, e Deus nunca quis isso. Agora somente um homem poderia estar na presença de Deus e oferecer sacrifício em favor do povo. Um véu fazia divisão entre Deus e o seu povo. Na antiga aliança, Deus levanta sacerdotes para ajudá-los a permanecer debaixo da aliança,
até que se cumpra o projeto eterno do coração de Deus, de levantar um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes. E agora Deus se vê a necessidade, entre aspas, que Deus foi pego de surpresa, sabe disso. Agora Deus tem um projeto, até que Cristo venha e Ele levante uma nação sacerdotal novamente, um povo de sacerdote. Deus estabelece a lei e um sacerdote para que o povo não se desvie da aliança, para que se não perca totalmente. E agora Deus levanta um sacerdote. Mas quando é que surgiu o termo sacerdote? A primeira vez que se falou de sacerdote nas Escrituras, a primeira menção do termo sacerdote nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia, foi quando o patriarca Abraão, pai da fé, depois de resgatar seu sobrinho Ló e trazer despojos, tesouros, as riquezas, ele entrou numa peleja, numa guerra, recuperou seu sobrinho Ló e toda a sua família e trouxe as riquezas daquele outro rei. Trouxe consigo os despojos, encontra um homem de nome Melquisedeque, que na palavra de Deus, esse Melquisedeque aparece do nada. Não se sabe de onde ele vem, não sabe quem são seus pais, não sabe da sua genealogia. E o texto diz que Abraão encontra Melquisedeque, e a palavra de Deus fala que Melquisedeque é um sacerdote extremamente poderoso e superior. Escute, Melquisedeque é o primeiro sacerdote do Rei Altíssimo. Melquisedeque era rei de Salém, que é possível origem do nome Jerusalém. Melquisedeque era uma sombra, a indicação de um sumo sacerdote que estaria acima de todos os outros sacerdotes. Melquisedeque era da ordem sacerdotal de Cristo. E a partir dessa ordem sacerdotal que Deus levanta novamente uma nação de sacerdotes depois do seu sacrifício na cruz. Deus então, a partir daí, escute, um start para uma linhagem sacerdotal levítica, entenda, que é levítica, que é da tribo de Levi, de onde se levantavam os sacerdotes na época da lei. Vinha da linhagem de Abraão, através de seu bisneto de Abraão, Levi, da onde se originou a tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes. Escute que é importante você saber disso. Então o bisneto de Abraão, Levi, que era filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele de Jacó para... Gente, isso estuda a Bíblia mesmo, cara. Então, olha só. Levi era bisneto de Abraão, filho de Jacó, que por sua vez era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Melquisedeque, sendo da ordem sacerdotal de Cristo, todos os sacerdotes que Deus quer estabelecer no futuro será a partir de Cristo, simbolizado em Melquisedeque. Vamos ler Hebreus capítulo 7, verso 4 a 10, diz assim: considere a grandeza deste homem, está falando de Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão. Abraão dizimou na vida de Melquisedeque. Recebeu os dízimos de Abraão, o dízimo de Abraão, e abençoou aquele que tinha a promessa. Quem tinha a promessa era Abraão. Então, a demonstração aí é de que Melquisedeque estava acima daquele que recebera a promessa. E Melquisedeque abençoou o próprio Abraão, que era o pai da promessa. Sem dúvida alguma, o inferior sempre será abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Sua cabeça bugou?
Vou desenhar. Buga um pouco, né? É muito louco esse texto aqui. Desculpa, é muito lindo esse texto aqui. Para se estabelecer um sacerdócio, tinha que ser abençoado por um que era maior do que ele. O texto está dizendo para mim e para você que o dízimo que Levi recebia, da tribo de onde saíam os sacerdotes, o dízimo que ele recebia, foi abençoado já em Abraão, porque Levi já estava em Abraão, por causa da sua linhagem, a semente que originou Levi já estava em Abraão. Então, quando Abraão dizima na vida de Melquisedeque, ele está sendo abençoado por Melquisedeque, para que se seja estabelecido a partir dele os sacerdotes. É incrível isso, né? Essa é a chave para o seu entendimento. Porque da mesma forma, os sacerdotes que foram levantados na tribo de Levi, por causa daquilo que Melquisedeque, simbolizando o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote Cristo, abençoou Abraão para que através da sua genealogia levantasse os sacerdotes. Da mesma forma, Cristo faz conosco. O sacerdócio de Deus, que Deus queria levantar na terra, não vinha de uma linhagem, de uma tribo, mas sim do próprio Cristo. Quantos estão entendendo? Esses sacerdotes que foram levantados através da tribo de Levi, da nação de Israel, mais adiante, foi rejeitado por Deus. A tribo de Levi foi rejeitada por Deus por causa da vida pecaminosa de seus sacerdotes, ocasionando assim uma apostasia no povo e por consequência um novo afastamento de Deus. Israel abandona o seu chamado sacerdotal novamente e começa a pecar deliberadamente contra Deus. Malaquias capítulo 2 verso 1 diz assim: agora este mandamento é para vocês, ó sacerdotes, se não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei a maldição sobre vocês e até as suas bênçãos amaldiçoarei. De qual bênção que ele está falando? Da bênção que Abraão recebeu a partir de Melquisedeque, que o abençoou para, a partir da sua semente, se levantar sacerdócio. Quantos estão entendendo? Estão comigo aqui? Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. O 3 diz assim: por causa de vocês, repreenderei a sua descendência. Verso 7 diz assim: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos buscam a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram o tropeço de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante do povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Há uma rejeição de Deus pelo sacerdócio, que ele abençoou em Melquisedeque. A bênção agora não vale mais. O que mudou então? Se até o povo que Deus levantou para ser sacerdote, que foi abençoado para ser sacerdote, como posso ser considerado um sacerdote? Como posso? Se eles não quiseram. O que mudou? O que mudou foi exatamente a aliança. Hebreus capítulo 7, verso 15 a 24 diz assim: o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não pela lei relativa à linhagem de Levi, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Por isso, sobre ele é testemunhado: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que o texto está falando? De quem que o texto está falando, igreja?
De quem, igreja? De Jesus. O verso 18 diz assim, ó: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior agora, pela qual nos aproximamos de Deus. O verso 20 diz assim: isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sumo sacerdote permanente. O que mudou é a aliança. Antes, uma aliança destrutível. Antes, uma aliança que não transformava nada. Agora, em Jesus, é estabelecida uma aliança superior, onde ele se torna nosso sumo sacerdote para sempre, e de uma vez por todas, através do seu sacrifício, nos levanta para realizar aquilo que estava no coração de Deus: uma nação de sacerdotes. Jesus, depois de sua morte e ressurreição, se torna o sumo sacerdote, invalidando a aliança antiga, a antiga aliança, cujos sacerdotes viriam da tribo de Levi, de Israel, e agora estabelece uma sem a necessidade de qualquer sacrifício, sendo ele próprio o sacrifício, e estabelecendo um sacerdócio superior, segundo a ordem de Melquisedeque, e nos faz, a partir de si mesmos, sacerdotes. Eu queria que mudasse uma chave na sua mente hoje. Vamos lá. Agora Deus, através de Cristo, cumpre na igreja aquilo que foi rejeitado por Israel, que foi rompido em Adão e Eva. 1 Pedro capítulo 2, esse é o versículo-chave da nossa mensagem. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Está falando de quem, irmãos? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, sacerdotes reais, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Preste atenção na promessa feita através de Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo pertencente, exclusivo de Deus. A promessa que Deus tinha feito sobre Israel era a mesma. No livro de Êxodo, capítulo 19, que eu li, verso 5: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus está cumprindo agora, através do sacrifício de Cristo, aquilo que Ele sempre desejou e que foi rejeitado por Israel, e que foi quebrado em Adão e Eva. Deus nos levanta agora através do sacrifício feito de uma vez por todos em Cristo. Ele nos levanta como seus sacerdotes, sendo Ele o nosso sumo sacerdote, e agora Ele intercede por nós diante de Deus. Por isso agora nós podemos ser chamados de sacerdotes. Apocalipse 5, verso 9 e 10 diz assim: a eles cantavam um cântico novo. E eles cantavam um cântico novo,
tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Todos os que estão debaixo da nova aliança, pelo sangue de Jesus, se tornaram sacerdotes do Rei Altíssimo. Você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa. Fica mais bonito para a mulher, né? Sacerdotisa. Escute, seu marido, o homem, não é o sacerdote da casa. Ele é sacerdote, assim como a mulher também é uma sacerdotisa. Porque as pessoas confundem que o marido é o sacerdote da casa. O marido é o cabeça da casa. Ele é sacerdote, assim como a mulher também é sacerdotisa. Então, assim, Deus abre acesso para todos, sem exceção de tribo, línguas, nação, escravo, livre, homem, mulher. E Deus fez para si, agora levanta uma nação de sacerdotes. Todos os que estão debaixo dessa nova aliança, pelo sangue de Jesus, se tornaram sacerdotes do Rei Altíssimo. Agora, somos nós que trazemos os povos em direção a Deus. Que nós nos tornamos seus sacerdotes. E agora, nós ligamos o homem caído a Deus. 2 Coríntios capítulo 15, versos 17 a 20, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Sacerdotes. Ou seja, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós nos tornamos agora seus sacerdotes, ministros da reconciliação. Nós carregamos e portamos a ligação ou a religação do homem para com Deus. Deus fez tudo, nós só apresentamos o resultado. Quantos estão entendendo? E quantos de nós têm se posicionado como verdadeiros sacerdotes do Deus Altíssimo? Porque você está recebendo uma informação, mas sua vida talvez não condiga com aquilo que você já foi chamado para ser. Quantos estão debaixo da aliança, ou você ainda teme e acha que os seus erros definem você e os impedem de ser sacerdote do Rei, do Deus Altíssimo? Ou você confia no poder do sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado? Vocês estão aqui comigo? Agora, como sacerdotes, nós podemos nos chegar a Deus de forma direta. Você não pode mais buscar um sacerdote. Você é um sacerdote. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 22 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O véu que separava o homem do lugar santíssimo, da presença de Deus, foi rasgado de alto a baixo, quando Cristo foi pendurado na cruz. E agora nós temos acesso direto ao lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura.
sabe o que me entristece, irmãos? Pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, sem entendimento que ele foi chamado para estar constantemente na presença de Deus. E teme isso, assim como Israel temeu, não confiando no poder regenerador do sangue de Jesus. E ele anda mendigando de oração em oração, buscando um sacerdote para ir. Eu estou encerrando. Não perca os próximos domingos não, por favor. Ainda tem tanto assunto para falar sobre isso. Eu tenho outra mensagem aqui, eu estou até com vontade de começar, mas não posso. Cada cristão nascido de novo é um sacerdote através de uma nova aliança. É um instrumento de Deus para uma atuação importante e poderosa na terra. Eu vou repetir, porque estou falando sobre você. Cada cristão nascido de novo, sendo sacerdote por uma nova aliança, é um instrumento de Deus para uma atuação importante e poderosa na terra. E é por isso que o diabo não quer que você se posicione como sacerdote. É por isso que Deus não quer que você suba o monte para falar com Deus. É por isso que o diabo não quer que você ore, que fique sempre pedindo para que alguém ore por você. É por isso que o diabo não quer que você conheça Deus, porque se você conhecê-lo, você faz o que acontece que nós cantamos aqui, você se apaixona por Ele, e cada vez mais morre para si mesmo, para viver para Ele, e você se torna uma fonte de atuação poderosa de Deus na terra. Escute, você não precisa daquele profeta que tem um contato plus, mega blaster com Deus, que fique se apresentando na internet para você como se fosse o sacerdote, que você não é. Você não precisa de um pastor lindo igual eu, para mostrar para você, para dizer para você o que você pode receber, o que não pode receber, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Ninguém detém isso. Obviamente que a função dos líderes da igreja e daqueles que fluem nos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é diferente da atuação do sacerdote na antiga aliança. Eles não são, nós não somos seus sacerdotes, nós somos ministros do evangelho, e ministro é serviço, ministro é servir você, para que você alcance potência máxima no seu sacerdócio. Os ministros dessa casa estão aqui para libertar você de uma religião e mostrar para você que através da cruz você pode construir uma história incrível, uma vida espiritual rica, transbordante da presença do Espírito. Ninguém regula isso, ninguém detém isso, ninguém pode controlar isso. O Espírito de Deus sopra como Ele quer. Mas se você não se posicionar como sacerdote, vai aparecer alguém que vai querer dizer para você que ele é seu sacerdote. Nossa, é um assunto tão incrível que eu queria falar, mas não posso. As funções dos líderes da igreja, a função desses é de ajudar você, preparar você, para você exercer o seu sacerdócio.
Eu sou o que as Escrituras dizem que eu sou. E você? Eu sou o que Deus diz que eu sou. E você? Continua sendo aquilo que as pessoas dizem que você é, o que o diabo diz que você é, o que os seus erros dizem que você é, o que o seu medo diz que você é. Fique de pé. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, a assumir diante de Deus hoje a responsabilidade de exercer aquilo que de mais importante Jesus conquistou na cruz: tornar você um sacerdote.